Abra, por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus para dividir a leitura. Então vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Já está aí? Na agulha? Pronto para disparar? Está com bala na agulha? Essa daqui é poderosa. Essa bala aqui é poderosa, escute só. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amém? Olha só, o versículo 18. Não foi com coisas perecíveis, como ouro, a prata, que nós somos resgatados daquela vã maneira de viver, daquela maneira inútil de viver. Uma vida sem sentido, uma vida que não levava a nada, uma vida sem propósito, e que já vinha acontecendo há gerações, e que foi nos passada como herança pelos nossos pais. Herdamos isso por tradição. Muitos por causa de uma tradição religiosa totalmente equivocada, e outros até pela herança do pecado, por uma maldição hereditária. Mas era uma vida inútil, uma vida vã, e é isso que nós tínhamos recebido dos nossos pais. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Imaculado quer dizer o seguinte: ele é essencialmente puro e santo. Imaculado, não tem nenhuma mácula. E incontaminado por quê? Porque nada de fora, apesar de tentado em todas as coisas, nada de fora o contaminou. Puro por dentro, e manteve-se puro apesar de todos os ataques e tentações que vieram da parte externa. Ele manteve-se incontaminado. E aqui chama Cristo de Cordeiro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, forte isso, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amém, igreja? Agora eu só vou reler o versículo 20 para todos que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida repetir em seguida. Vamos lá. O qual, bem alto, o qual, na verdade, em outro tempo, diga em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amém? Você crê que esta é a palavra do Deus Todo-Poderoso? Quer aprender sobre este mistério? Então, eu quero que você desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida, mas aplaude com alegria. Quero que você olhe para o céu e aplauda e diga obrigado, Senhor, foi por amor, não é? Foi por amor de mim, aplaude, glorifica, continua aplaudindo. Você que está nos ouvindo à distância, aplauda também. Glorifique a Deus conosco, abra a tua boca, não tenha vergonha não. Diga glória, glória, glória ao Cordeiro. Dá glória, 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 glorifica, continua glorificando. Pai querido e Deus amado, que palavra poderosa que o Senhor nos revelou.
Então vem agora com teu Espírito, tome o lugar do pregador e a boca do mensageiro, para explicar melhor esta palavra. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir, cada coração para receber, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Eu não sei quantos anos você tem e que experiências você já acumula na sua vida. Mas a verdade é que a grande maioria que está aqui já viveu experiências frustrantes, decepcionantes, em quase todas as áreas. E se você, tempos atrás, soubesse no que aquela escolha iria dar, você certamente não teria feito o que fez. Por exemplo, alguém que hoje perdeu tudo por causa de um sócio. A pessoa pensa assim: anos atrás, quando eu fiz a sociedade, se eu soubesse que aquela pessoa iria me enganar, me trair, me passar para trás, me roubar, me prejudicar e me dar tanto prejuízo, jamais eu teria feito uma sociedade com aquela pessoa. É verdade ou não é? Alguém aqui já viveu uma experiência desse tipo, de ter escolhido uma sociedade errada? Levante a mão. Algumas, olha, até que é bastante gente aqui já. Poxa, pastor, eu escolhi mal. Mas se eu soubesse que a pessoa era daquele jeito, por Deus, eu não teria feito a sociedade com ela e teria evitado todos os prejuízos que tomei. É verdade ou não é? Dei o exemplo aqui de quem abriu um negócio próprio com uma pessoa e se decepcionou. Mas, se você pudesse analisar os outros momentos da sua vida, até na vida sentimental, alguém diz assim: olha, eu namorei, noivei, casei, achei que a pessoa era a que me faria feliz, investi tudo naquela relação, mas a pessoa depois se mostrou como realmente é, e foi um tormento, um inferno, só sofrimento mesmo. Ah, se eu soubesse que iria dar nisso, eu não teria jamais casado com aquela pessoa ou ficado com ela, né? E não vou perguntar isso para não constranger ninguém, porque às vezes a pessoa fala: é verdade. Se eu soubesse que a pessoa é desse jeito, jamais eu teria dividido a minha vida com ela, os meus sonhos com ela. Pessoa que me traiu, que me enganou, que me infernizou tudo o que podia, que me trouxe tantos desgostos e dissabores. Ah, se eu soubesse naquela época o que a pessoa iria fazer comigo e que inferno que seria a minha vida, jamais eu teria feito compromisso com ela. É verdade ou não é? E na vida profissional também. É o mesmo que dizer: ah, o meu sonho era ser professor, mas eu acabei sendo mecânico, por exemplo, não é? Ou então, meu sonho era ser mecânico e eu me tornei professor. Poxa, se eu pudesse voltar atrás, porque depois de tantos anos a minha vida profissional é uma frustração, é um fracasso financeiro, e já se passaram tantos anos da minha vida. Se eu soubesse que a minha escolha era tão ruim, eu não teria optado por essa profissão, ou por essa carreira, ou por esse caminho profissional. Tem pessoas que estudam, e depois chegam à conclusão que não é aquilo que querem. Pessoas que inclusive entram em faculdades e universidades de primeira linha, de odontologia, de direito, de medicina, para depois ficar com aquele diploma encostado, ou a profissão
totalmente inaproveitada, ou a pessoa exercer a profissão frustrada, por causa de uma escolha que ela fez. Mas se eu soubesse que ser, por exemplo, juiz, estou falando de juiz de direito, não de juiz de futebol. Se eu soubesse que ser juiz de direito era tão chato, tão trabalhoso, que eu teria tantos processos com tantos volumes para julgar, só para ler e depois ainda decidir, ainda dar razão para quem tem razão, sem errar. Se eu soubesse, eu nunca queria ter escolhido essa carreira de juiz. E assim por diante, não é? E assim por diante. A pessoa, se ela pudesse saber do futuro, ela não erraria tanto. É verdade ou não é? Se você pudesse saber o futuro. Por exemplo, você está noivo ou noiva de alguém. Será que é esta pessoa? Se você pudesse saber com certeza a respeito do futuro, não seria ótimo? Seria excelente. Mas, infelizmente, você vai ter que arriscar, porque não dá para você avaliar isso. Mas e se você tivesse o poder de saber o futuro? Saber se a escolha atual é boa ou não? Não seria ótimo? Seria excelente. Mas isso não pertence aos seres humanos, pertence a Deus. E já que pertence a Deus, vamos recuar no tempo para este outro tempo que nós lemos aqui na palavra. Outro tempo. Não o tempo em que a humanidade passou a caminhar nesse planeta. Outro tempo, um tempo anterior à humanidade. E mais ainda, um tempo anterior à fundação do mundo. Outro tempo, porque existia um outro tempo antes da fundação do mundo, quando não havia nada. E Deus, a Santíssima Trindade, que sabe do futuro e sabe de todas as coisas, por quê? Por quê? Insistiu com esse projeto humano e o planeta Terra, a terra dos viventes. Porque é evidente que quando não havia nada, Deus, olhando o futuro, já sabia que Ele daria para o ser humano a melhor condição do planeta, o melhor planeta do universo, exigindo ou pretendendo apenas o cumprimento de um mandamento pelo ser humano. Porém, Deus já sabia que o ser humano não iria cumprir esse único mandamento. Se Ele já sabia que o ser humano iria falhar, por que insistir num projeto falido? Por que ter todo o trabalho de formar o céu e a terra, criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, já sabendo que se trata de um projeto falido? Eu vou perguntar uma coisa para você aqui. Se você não tivesse filhos, e quisesse colocar filhos no mundo, um seria estuprador, o outro seria assassino, o outro seria ladrão, o outro seria um traficante, filhos que só te dariam desgosto, eles nem nasceram ainda. Você teria vontade de colocar esses filhos na terra? Pois é, se Deus já sabia como que o ser humano seria, principalmente com relação a ele, por que insistir num projeto falido? Pensa nisso. E Deus, antes de todas as coisas existirem criadas por Ele, Deus já sabia até da história. A humanidade vai se corromper de uma tal maneira que eu vou mandar o dilúvio. Por que eu vou criar para depois destruir e começar de novo com uma família de 8 pessoas, se eu já sei que o coração humano não mudou? Não é porque eu mandei o dilúvio, ou mandarei o dilúvio no futuro, o coração humano irá mudar? Olha o que Deus fala após o dilúvio, já com Noé, só tem 8 moradores na terra, Deus está dando um recomeço. Quero que você vá comigo aqui no livro de Gênesis, capítulo 8. Olha aqui, 8, versículo 21. Quando Noé faz um holocausto para Deus, Deus cheira aquele holocausto, né? E o Senhor cheirou
o suave cheiro, e diz o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Depois do dilúvio, Deus não se iludiu, não. Deus não se iludiu, ainda que Noé fosse o mais justo daquela época. Deus não se iludiu com o coração humano. Então vamos voltar para aquele tempo antes do nosso tempo, aquele outro tempo, quando não havia nada. Mas o coração humano não vai mudar nem com o dilúvio. Por que eu vou então insistir com isso? Por quê? E aí Deus vai percorrer a história da humanidade, vendo o futuro, chegando em Moisés. Eu vou dar a minha lei pessoalmente, eles obedecerão a minha lei? Não, já estou vendo que eles não vão obedecer, para que eu vou dar minha lei para eles? E aí, Deus olhando ainda o futuro, em caso de eu entregar a minha lei no Monte Sinai e deixar continuar a história da humanidade, haverá mudança no coração humano? Não. Ainda que eu pregue ao ser humano o arrependimento, dizendo que ele poderá viver por suas obras de justiça, o ser humano fará isso? Não. Por que Deus então levantou o profeta Ezequiel? E vá comigo lá no profeta Ezequiel, nós estamos falando daquele tempo antes de tudo existir, capítulo 33. Deus ainda se deu a esse trabalho, olha só. Versículo 11 em diante. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, ó filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando no estatuto da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. Então Deus está naquele outro tempo, antes do nosso tempo, quando ainda não havia nada, e diz: farei esse tipo de justiça. Será que assim o ser humano irá se converter e me servir, me amar? Aí Deus diz: não, nem assim, porque as melhores obras de justiça desses seres humanos será como um trapo imundo. Vá comigo em Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Já não há ninguém que invoque ao Senhor, não há um justo sequer. Mas sabendo de tudo isso, dessa obstinação humana, eu vou continuar esse projeto? Eu vou dar continuidade a isso? É aí que entra o mistério. Antes da fundação do mundo, você vai entender por que Deus avançou, apesar dessas considerações. Porque eu não entro numa roubada. Eu vou dizer uma coisa para você: eu só chupo limão a primeira vez, porque eu pensei que era laranja. Mas na segunda vez eu não chupo limão, não. Porque é azedo, fiz careta, não gostei, não é? Por que Deus vai chupar esses limões? O que fez Deus, olhando o futuro, dizer: eu vou em frente? O que fez Deus decidir
Eu vou em frente. Naquele outro tempo, antes da fundação do mundo, sem que Satanás ouvisse a Trindade conversar, numa comunicação silenciosa entre as três pessoas da Trindade, uma delas disse: a solução é, um dia, eu ser gerado num ventre puro e imaculado, nascer e me guardar sem nenhum pecado, vivendo como ser humano na terra, vivendo como as pessoas na terra vivem. E aí eu me oferecer em sacrifício, em holocausto, para fazer valer a pena esse projeto, para que esse projeto possa continuar. É a solução desse projeto humano. E esse acordo foi feito ali, entre as três pessoas da Trindade, e o diabo não conhecia esse plano, tanto que, quando Jesus estava aqui na terra, por um minuto sequer, por um pouquíssimo de tempo, Jesus Cristo viu o diabo incorporar num dos amigos mais chegados, o Pedro. Jesus olhou para Pedro e não era Pedro, era Satanás. E Satanás, usando a boca de Pedro, disse: não, nada disso vai te acontecer não, porque Jesus tinha dito: eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, torturado, humilhado, eu vou ser condenado, crucificado, serei morto. Aí Satanás, que não compreendia nada, falou pela boca de Pedro: não vai te acontecer nada disso não. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. Quer dizer que Satanás estava completamente obscurecido com essa solução que somente a Santíssima Trindade conhecia. Então vamos retornar para aquele outro tempo, antes do nosso tempo, quando não existia nada. Uma das pessoas da Trindade disse: eu vou oferecer a minha vida na terra como sacrifício, como holocausto. A princípio parecerei rejeitado, um fracasso, um perdedor, mas o diabo não compreenderá isso. Mas será algo tão chocante que as pessoas que conhecerem os acontecimentos serão profundamente transformadas na sua essência, e então aquilo que está continuamente no coração humano será transformado em uma coisa totalmente nova, uma coisa totalmente boa. A pessoa humana será transformada em algo muito superior, aí sim, semelhante a nós. Eu irei. Esse diálogo, esse plano aconteceu antes da fundação do mundo. Só o Pai, o Espírito Santo e a terceira pessoa da Trindade que foi gerada neste mundo conheciam. Só eles sabiam do propósito. Por isso que Satanás, ao ver Jesus caminhando aqui na terra, fez de tudo para destruí-lo, porque sabia muito bem quem ele era. Queria exterminar o Filho de Deus, mostrar o auge da maldade humana, a que ponto a crueldade do ser humano é capaz de chegar para tratar uma pessoa divina, que nunca fez mal para ninguém, que só pregou o amor, deu vista aos cegos, deu voz aos mudos, deu ouvidos aos surdos, purificou os leprosos, libertou os endemoniados e proferiu palavras de amor nunca antes ouvidas neste planeta. Como que a pessoa tão essencialmente boa
perfeita e imaculada, pode ser recebida com tamanha crueldade e maldade? O diabo disse com ele mesmo, ele que não entendia os planos de Deus: isso colocará Deus fora desse planeta definitivamente. Ele ficará tão irado e decepcionado com a humanidade que vai determinar a extinção da raça humana. O diabo acreditava que o fracasso de Jesus Cristo, entre aspas, rejeitado pela humanidade com requintes de maldade, seria o transbordamento da ira de Deus para definitivamente se convencer de que o projeto humano era um projeto falido, que o ser humano não tinha solução, não tinha saída. Foi por isso que o diabo reuniu todas as forças do inferno e levantou todos os poderes do mundo contra uma só pessoa que não merecia. Mas o diabo nem sabia, nem podia saber, que na verdade até a sua maldade funcionaria contra ele, porque Jesus Cristo arrebentado na cruz do Calvário, sofrendo e sendo humilhado, envergonhado, xingado, zombado, escarnecido, Jesus Cristo ainda diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que o diabo esperava naquele momento? Pai, já tentamos de tudo, não é? Já fizemos de tudo, já teve dilúvio, já teve Abraão, já teve Moisés, já mandamos os profetas, mataram os nossos profetas, os nossos enviados, essa humanidade não tem jeito, olha o que fizeram comigo, acaba com eles. Era isso que o diabo queria ouvir. Que Jesus dissesse: acaba com eles, não tem jeito mesmo, eu jogo a toalha, eu desisto. Mas Jesus Cristo não disse isto, pelo contrário: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso colocou o inferno por terra. O santo, o puro, o justo, o inocente, amando até o fim quem não merece. Me perdoem todas as outras religiões, mas vocês não estão com nada. Eu quero saber qual é a religião nesse mundo que tem um Senhor como o nosso, que ama, que perdoa, que cura, que expulsa demônios, que liberta dos vícios, que pega a pessoa caída no pó da terra e o levanta e o faz assentar com os poderosos. Qual é a religião no mundo que pega uma pessoa que não vale nada, e eu me incluo entre as pessoas que não valiam nada, porque eu não valia mesmo, mas consegue pegar cada um de nós e transformar a semelhança do Filho de Deus, com poder e autoridade para expulsar demônios, com poder e autoridade para abençoar, com poder e autoridade para profetizar, com poder e autoridade para resgatar vidas. Qual é o Deus que age como o nosso Deus? Qual a religião que se compara ao Senhor? Projetos falidos são as religiões de inspiração humana e até de espíritos, mas a de Deus não. A de Deus não é uma religião inspirada por espíritos. A de Deus é um acordo entre as três pessoas da Trindade, aonde Jesus Cristo vem e se oferece. Eu vou ser mais profundo ainda. Dá a palavra de que Ele seria aquele que suportaria todas as nossas afrontas, maldades, iniquidades, pecados, tormentos e doenças, e ainda assim rogaria por nós, como advogado fiel. Jesus Cristo, Ele disse para as outras duas pessoas da Trindade, e este foi um acordo só entre as três pessoas: eu serei esta pessoa.
Agora, quando ele disse, eu serei esta pessoa, o nosso Deus, que chama as coisas que não existem como se já existissem, naquele momento em que ele deu a palavra, naquele momento ele foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então agora você vai entender essa revelação. Vamos reler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Conhecido só por 3 pessoas. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes. Quando ele disse, eu serei esta pessoa, e esta será a solução definitiva, então, ali ele foi morto já no propósito. Ele já foi reservado como o Cordeiro Santo e Imaculado. Aí você já conhece, já sabe tudo o que aconteceu. Você já sabe de todas as outras coisas. Continuando, esta palavra diz que ele foi manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Olha só, o que Deus falou lá em Gênesis, quando ele olhou para Noé? Eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o seu coração, e Deus é o único que vê o coração, e ele estava olhando para o coração de Noé, que era o maior justo daquela época. O coração é continuamente mau, desde a sua meninice. Então havia um problema aqui dentro, que tinha que ser resolvido. Um problema a ser resolvido no coração humano. Então, continuando aqui a leitura, ó. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, atenção, sendo de novo gerados, aqui está a solução do projeto humano. Esse projeto que parecia fadado ao fracasso, quando a humanidade em peso, o poder de Roma, era o poder político, o poder espiritual, o Sinédrio de Jerusalém, os guardiões da lei, e os poderes das trevas, contra ele, tudo contra ele. Aqui, ó. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Neste momento em que estou falando com você, é esta palavra viva e eficaz, que permanece para sempre, que está purificando o teu coração e te revelando a verdade. Você pode ser a pessoa mais desprezível por todos que te conhecem, você pode até se autodesprezar, mas Deus não desistiu do projeto da tua vida, porque quando você estava para nascer, Deus poderia fazer de você um aborto. Eu vou eliminar esse problema na nascente, já vai nascer morto, mas Deus disse não, pode nascer, mas vai aprontar, vai fazer um monte, deixa comigo, a solução já foi preparada. Deus disse, deixa esta pessoa viver, deixa ela fazer o que quer. O diabo acha que vai levá-la para o inferno, mas eu já tenho a solução preparada através do meu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro puro e incontaminado que transforma o nosso coração. É por isso que você vê pessoas que eram tão más
E repentinamente essas pessoas se tornam puras, santas. E não foi lavagem cerebral. Dizendo que os pastores ficaram fazendo lavagem cerebral, isso é uma ignorância, é uma falta de entendimento, é desconhecimento da palavra. Não há lavagem cerebral, o que há é lavagem espiritual pelo sangue de Jesus Cristo, que purifica o nosso corpo, purifica o nosso coração, purifica a nossa alma, purifica a nossa mente, purifica o nosso espírito, purifica todo o nosso ser e nos transforma numa nova criatura. Uma criatura gerada pelo sangue do Cordeiro. Jesus se manifestou e sofreu para isso. Há um problema no teu coração. Teu coração é permanentemente inclinado para o mal. Isso está no teu coração. Mas a palavra está dizendo que Ele se manifestou para limpar o teu coração, purificar você. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, eu estou terminando, versículo 5. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Como que alguém que tem pecado poderia me livrar do meu pecado? Somente alguém que não tem pecado, santo, puro e imaculado, é que pode me livrar do meu pecado. E Ele fez isso através do derramamento do seu sangue, como de um cordeiro puro e incontaminado, um cordeiro imaculado e incontaminado, o sacrifício perfeito. Por isso que a pessoa recebe Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e ocorre essa transformação inexplicável. É uma coisa inexplicável. Como que uma pessoa totalmente entregue à devassidão, ao pecado, às coisas erradas, repentinamente se transforma em outra pessoa? Como que isto é possível? Este é o mistério do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus sabe que o coração humano é permanentemente, é continuamente inclinado para o mal, mas o sangue de Jesus purifica o teu coração dessa maldade. E é isso que faz de você uma nova criatura, uma nova pessoa, e não apenas um ser humano melhor. Já seria excelente, não é? Se Jesus Cristo pudesse pegar o viciado e simplesmente libertá-lo da dependência química, ou o bandido ou o marginal transformar num cidadão de bem, já seria maravilhoso. Mas não é só isso que Ele opera, igreja. Não é só isso, é algo muito superior. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos dá essa explicação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pessoa não será mais o que é, vai se transformar em filha de Deus, com as mesmas obras do Filho de Deus. É isso que nos transforma tão radicalmente, e esta é a solução que Deus encontrou para prosseguir com o projeto humano, para não desistir de tudo que já ocorreu nesse planeta, assim como você não desistiria do filho que você pôs no mundo. Você pôs um filho no mundo? Quem aqui tem filhos? Levante a mão. Quem aqui tem 4 filhos? Levante a mão. 4 filhos. 4 filhos. Todos estão na igreja? 3, falta 1. Ah, mas deixa esse 1 ir para o inferno? A senhora não deixa? A senhora não aceita. Mas vamos supor que ele mereça ir para o inferno. A senhora desiste dele? Não. Assim é o amor do Pai com cada pessoa aqui na terra.
pode merecer ir para o inferno, mas ele não desiste do projeto humano, sabe por quê? Ele tem a solução perfeita e definitiva, e ela já foi tomada lá na cruz do Calvário, há quase 2000 anos atrás. A solução para o filho desta mulher já está pronta. Sabe o que vai fazer esta solução funcionar? O dia que o filho dela dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus. Por isso vamos ficar todos de pé. Alguém, e até o diabo pode dizer, merece ir para o inferno, mas Deus não concorda. E Deus não vai deixar, só se você quiser, tá bom? Da parte de Deus, você não irá para o inferno. Olhe bem para mim. E não pense que o inferno é ficção, é fantasia. Entenda duas coisas, e você que ganhou o livro Jesus, tem lá uma explicação sobre o Hades, e tem uma explicação sobre o inferno. Quando a pessoa morre nesta vida, ela não vai direto para o inferno se ela foi má, ela vai para o Hades, que é um local igualmente de tormento, onde ela aguarda o juízo final. Mas quem está no Hades não escapa, viu? Quem está no Hades só fez um estágio para o inferno. Quem está no Hades não escapa. O Hades é um lugar provisório onde os ímpios aguardam o juízo final. Assim como o justo, o salvo, quando morre, ele não vai para o céu. Ele vai para o paraíso, que não é o céu final. É um lugar maravilhoso de delícias. Lá no paraíso você vai encontrar Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Você vai encontrar Maria, você vai encontrar Pedro, Tiago, João Batista. O paraíso é maravilhoso. Você vai encontrar os parentes que morreram em Cristo, que estão salvos e estão lá. É um lugar maravilhoso, mas ainda não é o céu. Ali os justos aguardam o dia do juízo final. Mas quem está no paraíso, parabéns, é um estágio para o céu. Se o paraíso é bom, você nem imagina como o céu é ótimo. Se o paraíso é maravilhoso, espere para ver a nova Jerusalém. Espere. Se o paraíso já é demais, espere para ver o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Então, eu fico preocupado, porque tudo pode ser decidido agora, pela palavra, conforme eu li para você aqui na carta, pela pregação da palavra, pela vontade de Deus, ainda que você mereça, por Deus, você não irá para o inferno. Olha para mim que eu vou repetir isso. Ainda que você mereça o Hades, você, pela parte de Deus, não irá para lá. Por quê? Porque o plano dele é infalível. O plano dele é redentor. O plano dele é definitivo. Da parte de Deus, se você abraçar este plano de salvação, pronto, tudo resolvido. Quer dizer que, da parte de Deus, você não irá para o Hades, nem para o inferno futuramente. E se da parte de Deus você não irá, por que muitos irão para o Hades e futuramente para o inferno? Porque não querem. Porque não querem. Não querem esse plano de Deus. Esse plano que nem o diabo entende. Nem o diabo entende. Como que uma pessoa morrendo na cruz pode ter levado os meus pecados e as minhas culpas e ter se tornado o meu Salvador? Muita gente não entende isso, mas Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue de Jesus que purifica o teu coração das obras más. É o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. Você tem que receber Jesus Cristo
como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, aí você vai concluir o plano de Deus. Porque da parte de Deus está tudo feito. Só falta a tua parte agora. E a tua parte é tão simples que não há realmente qualquer justificativa para você escolher mal. Fosse uma coisa difícil de se fazer, eu mesmo concordaria. É difícil, é complicado, mas é simples. É simples. É receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. O nome que estiver escrito naquele livro não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entrará no juízo final. Simples, fácil assim. Compreendeu? Compreendeu? Você compreendeu? Pastor, não compreendi, mas então acredite. Tá? Porque fé é a gente aderir ao que Deus planejou. Não compreendo o plano de Deus, mas acredito em Deus. Confio em Deus. Se Deus está dizendo que Jesus Cristo é o meu Salvador, então eu acredito em Deus. Eu vou receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mas atenção, quem recebe Jesus tem que esquecer todos os outros mediadores e medianeiras. Não é você receber Jesus e continuar com aquela fé pagã. Tem um padre famoso no Brasil que desapareceram com ele, porque ele começou a dizer: vamos parar com essa mariolatria? Vamos parar de falar só de Maria? Vamos falar que só Jesus Cristo salva? Sumiram com esse padre. Coitado, né? Com Maria você não entra. Sabe por quê? Porque Maria não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 22:14 diz claramente que a nova cidade de Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, ela tem 12 portas, são 12 pérolas. E a palavra diz: bem-aventurado e santo aquela que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Quer entrar? A senha é o sangue de Jesus Cristo. É só o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. Não entrará alguém com o sangue de João Batista, não entrará ninguém com o sangue de Paulo, não entrará ninguém com o sangue de Pedro, não entrará ninguém com o sangue de Tiago. Só entra ali com o sangue do Cordeiro. Quer entrar? Jesus tem que ser o seu exclusivo Salvador. Senão fica de fora. Fica de fora mesmo. Quer entrar? Teu nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Só quem escreve naquele livro é Ele mesmo. Lá você não vai encontrar a letra de Pedro. Não pensa você que Pedro vai falar assim: não tem ninguém olhando, Jesus não está vendo. Deixa eu escrever o nome daquele meu devoto que me acendeu um monte de vela hoje. Deixa eu escrever, lá não tem letra de Pedro. Ah, Jesus está ocupado agora e não está vendo. Aí vai lá a Maria: meu filho não vai brigar comigo, né? Eu vou pegar aqui e vou escrever rapidinho no livro dele. A Maria nem chega perto desse livro, sabe por quê? Porque em todo o céu, em toda a terra e até debaixo da terra, não se achou ninguém que fosse digno de pegar este livro e abrir os seus selos, a não ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e tomou o livro da mão direita do Todo-Poderoso. Lá só tem a letra dele. Não adianta, não adianta, não adianta. Deixa eu perguntar: quem aqui, se morrer agora, quer ir para o paraíso? Levante a mão. Quem quer ir para o paraíso? Tá bom. Teu nome está lá no livro? Está lá no livro? Tem certeza? Pastor, eu não sei. Ó, para o teu nome estar lá, não adianta você falar: eu acredito em Jesus. Não adianta.
Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não adianta você falar aí no teu lugar e dizer: eu acredito em Jesus, legal. Não, você tem que vir aqui na frente, na frente de todo mundo, sendo, entre aspas, filmado pelo céu, que vai ser testemunha de que hoje você está recebendo Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhem todos para mim, porque assim como estão filmando esta mensagem aqui na terra, ela está sendo documentada lá na glória. Essa filmagem aqui na terra, daqui a alguns anos ninguém vai querer saber de mim se Jesus Cristo demorar para voltar. Mas aquela filmagem lá na glória, ela está no backup de Deus, ninguém apaga. Ali ninguém mexe, naquela HD máxima ninguém mexe. E o céu vai ser tua testemunha. Então eu pergunto: quem aqui que quer ir para o céu e quer ter a certeza da salvação, quer ter o seu coração purificado de toda maldade e iniquidade? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem: eu quero. Levante a mão, faz assim: eu quero Jesus, só Jesus. Por favor, todos que ergueram as mãos, vem para cá e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Eu vou ficar muito feliz de te encontrar na Cidade Santa, porque eu não abro mão de estar lá. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Olha quanta gente quer entregar a vida para Jesus. Tem que ser assim, publicamente, oficialmente. Você confessa Jesus aqui na terra e Jesus te confessa lá no céu. Vamos aplaudir mais, igreja. E está vindo mais, vamos aplaudir mais. Vou perguntar de novo para a igreja, olhem todos para mim, Quem aqui, se morrer agora, quer ir para o paraíso de Deus? Levante a mão. Quer? Então abaixa a mão. Se você estiver desviado, você não vai. Se você estiver afastado, você não vai. Você quer muito, não é? Mas há quanto tempo você não congrega? Há quanto tempo você não toma a Santa Ceia? E que vida que você está levando, hein? Sabe por quê? Porque o teu coração ainda está com aquela velha natureza, continuamente inclinado para as coisas más. Por isso que muitos acabam se afastando, porque são enganados por Satanás. Então você que diz assim: eu não estou em nenhuma igreja, não estou congregando em igreja nenhuma, eu estou afastada, mas eu amo a Deus, eu amo estar na casa de Deus, e eu quero que o meu coração seja purificado pelo sangue de Jesus. Eu quero sair daqui com o meu coração transformado. Então, filho pródigo e filha pródiga, sai do teu lugar e vem aqui para frente, vem para cá, porque nós vamos orar e vai ter uma festa no céu por tua causa. Pede licença e vem. Oh, glória, vem. Vamos garantir que se a gente morrer hoje, nós estaremos no paraíso. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Isso, vai chegando. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Tá vindo, né? Então vem. Vem correndo, vem para cá. Oh, glória, vem para cá. Agora eu quero chamar as pessoas que neste momento precisam de ajuda para continuar. Amados, eu sei que não é fácil. Não pense que é mais fácil para mim. Agora eu procuro ocupar o meu tempo com o quê? Oração, palavra, andar na presença de Deus, comunhão com o Senhor, entendeu? Isso tudo faz com que a gente fique longe da fraqueza.
Quanto mais perto de Deus, mais forte ficamos. Porém, quando a gente enfraquece, a tendência é ir esfriando. E há uma agravante aí. Jesus profetizou que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É um esfriamento mundial. Você precisa lutar contra isso. Você não pode deixar a tua fé esfriar até que chegue um momento que para você é indiferente se leu a Bíblia ou não, se orou ou não, se foi para a igreja ou não. Você tem que combater esse esfriamento. É como um fogo, amados. O fogo do Espírito só se mantém aceso se houver azeite. Nunca ouviu a parábola das 5 virgens prudentes e 5 loucas? Foi a falta de azeite que deixou as 5 imprudentes para fora. Porque a falta de azeite faz apagar a chama. Se você compreende o que eu estou falando, o azeite é o Espírito Santo de Deus. Por isso que de quarta-feira você tem que vir para a igreja. De quarta-feira você tem que estar na igreja para buscar o poder do Espírito. Então você que se sente fraco e fraca na fé, tem que buscar azeite. Ah, me dá do teu azeite, pastor João Ribe. Eu vou te dizer, busca com quem vende. Quem é que vende o azeite? Jesus, porque é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Tem que buscar azeite com Ele. Então você que está se sentindo fraco, fraca, precisa de azeite nessa lamparina. A tua chama não pode se apagar, a tua luz não pode apagar. Se você sente que está esfriando, que o fogo está diminuindo, precisa buscar azeite. Mostre para Deus que você quer mais azeite. Venha buscar azeite. Jesus tem azeite para você. É Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vem para cá. E aproveite a quarta-feira para vir na igreja. Busca do Espírito Santo na quarta-feira. Quero falar com todas as pessoas que estão ouvindo à distância e falar com você que está assistindo esta mensagem na sua TV, ou num DVD, ou baixou no YouTube, ou baixou na internet. Você quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, quer servir ao Senhor? Quer mesmo? Então ajoelhe-se ao lado do teu televisor. Faça isso agora, não tenha vergonha não. Se você estiver vendo no seu computador, ajoelhe-se ao lado do computador, mas faça isso porque Deus está te vendo. Quero falar com as pessoas que estão ouvindo à distância pelo rádio. Eu sei que Deus, às vezes, usa uma mensagem para ganhar uma alma. Milhões de pessoas ouvindo a mesma mensagem, Deus colocou aquela só por causa de você que está escutando pelo rádio. Quer entregar a vida para Jesus? Ajoelhe-se ao lado do teu rádio, se for possível. Se você está ouvindo em trânsito, eu sei que não dá para ajoelhar. Então coloque a mão direita sobre o teu coração como um sinal para Deus, porque Deus vê todas as coisas. Estou falando com cada pessoa que está nos escutando à distância. À distância mesmo, entrega a vida para Jesus. Volta para Jesus. Toma a decisão de servir ao Senhor. Procure uma igreja que prega a palavra de Deus, onde não há comércio da fé, onde não se explora a ingenuidade das pessoas. Procure uma igreja onde Jesus Cristo é exaltado como Deus, porque Ele faz parte da Trindade, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Jesus é Deus aqui na terra. É a revelação de Deus aqui na terra. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se o Pai fosse outra pessoa, Ele diria: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Ele disse: ninguém vem ao Pai, porque Ele é Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Você que está à distância, procura uma igreja que prega isso, que enaltece Jesus como Deus, que prega que Jesus Cristo ressuscitou em carne e ossos e que um dia Ele vai voltar. E aí congregue lá. E se você ainda não se batizou, se batize. Mas agora à distância, quem quer entregar a vida para Jesus, se possível, ajoelhe-se ao lado do rádio. E se não dá para se ajoelhar ao lado do rádio porque está em trânsito, então faça um sinal para Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E nós que estamos aqui na sede internacional da Paz e Vida, vamos dobrar os nossos joelhos diante do altar. A igreja continue de pé.
Eu vou chamar aqui o meu filho na fé, pastor Neilton Rocha. O pastor Neilton agora vai ser o teu pastor. Quero que você explore bastante o pastor Neilton. Tipo assim, pastor, vem orar na minha casa. Pastor, me visita no hospital. Tá bom assim, meu filho? Quero que você explore bastante. Pastor, me dá um conselho. Pastor, faz uma oração aqui. Pensa que ele vai achar ruim? Ele é o culpadíssimo, mas ele vai amar cuidar de você. Não é, pastor? Eu tenho certeza. Sei que você é homem de Deus. Então você coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra penetrou no meu entendimento e eu quero que o Senhor, que é o único que sonda os corações, olhe agora para o meu. Veja, Senhor, qual é a inclinação para o mal que está no meu coração e me purifica agora com o sangue do Cordeiro, esse sangue imaculado e incontaminado que me purifica de todo o pecado. Purifica também a minha consciência das obras mortas, purifica a minha alma e lava as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eu tomei posse desta palavra. Eu vou entrar na cidade santa pelas portas, através desta senha insubstituível, que é o sangue do Senhor Jesus. Eu tenho o sangue do Cordeiro na minha vida, e eu quero, meu Deus, que isto seja confirmado no livro da vida do Cordeiro. Faz o meu nome brilhar no teu santo livro. Me dá agora, Senhor, a certeza da minha salvação. Me dá agora o perdão completo dos meus pecados. Apaga o meu passado e me purifica de toda iniquidade. E quando eu me levantar desta oração, eu não serei mais a mesma pessoa. Eu serei mais do que uma nova criatura. Eu serei filho de Deus. Meu Pai da glória, confirma este mistério. Me dá agora este poder de me tornar filho de Deus, porque eu recebi o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.